Quando a gente analisa a 24ª questão, tá? A gente tem como enunciado que na célula ou célula eletroquímica representada pela equação, aqui está a equação, depois a gente vai voltar nela para analisar, é correto afirmar que, e aí vem as alternativas, que a gente vai analisar uma a uma, tá? Para ver qual que está certo. Então, veja bem, quando a gente, antes de chamar o nosso apoio, é importante que a gente avalie a equação eletroquímica dada. Repara que o níquel aqui tem seu NOx zero, isso quer dizer que ele era uma placa, e da placa ele passa para a solução. Toda vez que o número de oxidação for diferente de zero, é solução. Então, no caso aqui, ó, o íon metálico está saindo da placa e está indo para a solução. O que a gente pode analisar em relação a isso? A placa vai diminuir de volume, a massa vai ficando menor, porque vão saindo átomos da placa de zinco e se transformando em íons e ficando na solução. A placa diminui de volume ou se desgasta e a solução começa a se concentrar. Já quando a gente fala da prata, nota que o NOx é mais 1, portanto aqui eu estou analisando o íon em solução. Ele sai da solução e vai para onde? Ó, zero é metal, placa. Então sai da solução e vai para a placa. A placa de prata começa a aumentar o seu volume, tá? E a concentração dos íons em solução vai diminuindo. A solução de prata vai ficando mais diluída. É isso que a gente tem que ler quando olha os números de oxidação numa equação eletroquímica. Então, vou dar um break agora e vou chamar o nosso apoio. Só um minuto. Está aí a nossa análise, ó. Então, analisando a equação dada, a gente tem, primeiro, níquel zero passando a níquel mais 2. Está vendo aqui? O níquel zero está sofrendo oxidação, está aumentando o NOx. E zero é placa, mais 2 é solução. Está passando da placa para a solução. Aí eu coloquei aqui a análise que a gente fez anteriormente, só que agora junto com vocês, tá? Para a gente discutir. O níquel sofre oxidação, porque, ó, tá perdendo elétrons e aumenta o NOx. Se está aumentando o NOx, está ficando positivo, é porque está perdendo carga negativa, que são os elétrons. E quando o cara sofre oxidação, aquela placa é o anodo da minha pilha, lembra disso. Então, o anodo é o níquel zero. No segundo caso, o níquel sai da placa, como eu falei, a segunda análise, e vai para onde? Para a solução. A placa diminui a sua massa, o seu volume, ou se desgasta, e a solução fica mais concentrada de íons Ni mais 2. Viu que legal isso? É assim que a gente avalia qualquer semi-reação eletroquímica. O que a gente viu até agora. No segundo caso, que é a análise do íon prata se transformando em prata metálica, ó, tá vendo aqui? Solução íon, metal ou placa, zero. E aí eu tenho que a prata sofre redução, tá vendo? De mais 1 para 0. Está decaindo o valor do NOx. Com isso, tem que estar ganhando carga negativa, porque ele vai ficando cada vez menos positivo. Então, ganha elétrons, tá? E esse cara aqui é o meu catodo. A prata é o eletrodo que eu chamo de catodo. O níquel é o eletrodo, a placa que eu chamo de anodo. Em outras palavras, o anodo no níquel, na placa de níquel, é da onde vão sair os elétrons, e esses elétrons vão chegar onde? Na placa de prata. Segundo a análise sobre a semi-reação da prata, a prata sai da solução, lembra que ela era íon, e vai para a placa, se transforma em metal. Isso quer dizer que a placa aumenta de volume ou de massa e a solução fica diluída. Então, com isso aqui, eu analisei tudo que eu podia analisar em relação à equação eletroquímica dada.
Agora sim, tá? A conclusão é, vamos analisar uma por uma para chegar na resposta. Primeira, os elétrons fluem pelo circuito externo da prata para o níquel. Não, sempre é do anodo para o catodo. Quem é o anodo? Níquel. Quem é o catodo? Prata. Então os elétrons vêm do níquel para a prata. Acabamos de dizer isso. Aqui, ó, esse perde, sofre oxidação, e esse ganha. Sai daqui e vem para cá. Sempre. O elétron vai sair do anodo e vai para o catodo. Quem é o anodo? Níquel. Quem é o catodo? Prata. Então não é da prata para o níquel, e sim do níquel para a prata. Tranquilo isso? Letra B. O catodo é o eletrodo de níquel. Não, de novo, ó. Tá aqui. O catodo é o eletrodo de prata. Perfeito? Como a gente já tinha falado antes. Se é o níquel que está sofrendo oxidação, o anodo é o níquel. O catodo é a prata, é onde ocorre a redução. Então também está fora. Letra C, o eletrodo de prata sofre desgaste. Nós vimos aqui que o eletrodo de prata, ou seja, a placa, aumenta a sua massa. Porque a prata, segundo a equação, sai da solução, íon, e vai para a placa, metal. Então dilui a solução e aumenta o volume do eletrodo, da placa de prata. Então também está furada, ela não sofre desgaste. Ela sofreria desgaste se saísse da placa para a solução, como acontece com o níquel. Quem vai sofrer desgaste é a placa de níquel, está aqui, ó, diminui a sua massa. Letra D, a prata sofre redução. Vamos lá? A prata sofre redução, está aqui, ó. E letra E, a solução de níquel irá se diluir. Então, conclusão, os elétrons fluem pelo circuito externo do níquel para a prata. É que tem placa e prata, a gente fica meio... Tá? Essa é a conclusão que não está aqui, mas a gente já falou isso. Lembra que se o níquel está sofrendo oxidação, é ele que está perdendo, ó, elétrons, ele sendo o anodo, sai do níquel para o catodo, ou seja, para a prata. Então esse é o sentido do elétron, níquel para prata. Por isso que eu botei a conclusão aqui. Então a única alternativa correta é a letra D. A prata sofre redução. Está aqui, ó. A prata mais 1 passando a prata 0. Ponto final. Letra D é a nossa resposta. E essa conclusão não é a conclusão da alternativa correta, até porque não tem, né? É para rebater o que está na letra A, dizendo que os elétrons fluem da prata para o níquel. Não, do anodo para o catodo, do níquel para a prata. Por isso a conclusão aqui. Tranquilo? Então nossa única opção correta está aqui, ó. A prata sofre redução. Nós avaliamos todas as outras. Ah, a letra E, né? A solução de níquel irá se diluir. Não, ó. Se sai da placa para a solução, a placa diminui a sua massa, sofre desgaste e a solução vai ficando concentrada, não diluída. Tranquilo isso? Então nota que a primeira coisa que você tem que fazer para resolver um tipo de questão igual a esse é primeiro avaliar. Sai escrevendo tudo que você está vendo aqui, como nós fizemos antes de chamar o apoio. Aqui a placa, aqui a solução. Sai da placa, vem para a solução. A solução desgasta, a placa concentra. A placa desgasta, a solução concentra. Ah, está sofrendo oxidação, é o anodo, está perdendo. Tudo isso, se você fizer para cada eletrodo, você não tem como se perder numa questão dessa. Tranquilo isso? Então, quer dizer, é uma questão de exigência média, tá? Porque a partir da análise da equação você tem a resposta de tudo. E com isso aqui é uma questão que abrange toda a eletroquímica, né? Isso é fundamental. Excluindo a DDP, que nós já vimos adoidado nas questões anteriores, tá? A única coisa que não pintou aqui foi cálculo de DDP. O resto, a gente viu tudo sobre uma pilha, sobre o funcionamento de uma pilha.
Tranquilo, gente boa? Até a próxima, grande abraço.